Shabbat Shalom, queridos irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, Parashá, porção de número 41, Parashá Finéias, Pinhas, está em Bamidbar, Números, capítulo 25, do verso 10 até o capítulo 29, verso 40. Temos referência nos profetas, em Josué, capítulo 24, 14 a 25, 1 Reis 18, 46 a 19, 21. Referência na Brit Hadashah, Novo Testamento, em João 17, 1 Coríntios 10, 22, 2 Coríntios 11, 2, dentre outros textos. Queridos, estudamos aí nas porções anteriores, acerca de Balaque, acerca de Balaão. Então nós sabemos que todo o incidente nessa porção com Finéias começa por causa de Balaão. Balaão, na verdade, ao contrário daquilo que o Eterno determinou, não é? Dentro daquilo que nós sempre falamos, não é? O cuidado que nós devemos ter com relação à palavra dele, não é? Recebemos uma orientação muito clara e em 99,99% das vezes nós queremos fazer do nosso jeito, não é? Então, o perigo disso, Balaão recebe uma ordem do Eterno muito clara, não é? Mas mesmo assim ele tramou, não é? Ele fez uma estratagema para que fizesse o povo do Eterno cair em pecado, cair em transgressão, não é? Então, aquilo que ele vislumbrava desde o princípio, que era o ganho financeiro, né, ele deu um jeito, né, a princípio não conseguiu, porque era uma situação de colocar maldição sobre o nosso povo, mas, não é, ele, mediante um ardil, né, ele induz o nosso povo a pecar. Obviamente, isso não isenta a responsabilidade do nosso povo. Então, quando ele percebe que o plano dele poderia dar certo daquela forma, então ele põe isso em prática e efetivamente ele logra êxito exatamente por conta do coração daqueles que compõem o nosso povo, daqueles que um dia se comprometeram para com o Eterno, assim como cada um de nós, nós nos comprometemos com o Eterno. Agora, o que vai determinar efetivamente é a nossa caminhada. Aquilo que estamos fazendo no nosso dia a dia é que determinará, a nossa aprovação ou reprovação. Nós não acreditamos em doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não existe. A palavra é muito clara em relação a isso, no que toca a aperfeiçoamento, no que toca a santificação. É para isso que o Eterno nos dá as instruções, para a nossa santificação e, sobretudo, para que a cada dia nós dependamos mais e mais dele. E aí nós, ao final, o próprio Yeshua diz isso, aquele que perseverar até o fim, ou seja, requer perseverança, requer resiliência, requer luta, requer ação. Então, todos que assim agirem, aí sim vai obter a salvação. Então, como o Rabino Shaul nos diz, nós temos que desenvolver essa salvação. E aí o nosso povo, dando ouvidos a esse ardil, esse engodo, acaba por pecar gravemente contra o Eterno. E isso teve uma consequência muito grave. 24 mil pessoas são mortas. Então, mais uma vez, chama atenção aqui acerca do corpo. Hoje, o corpo do Mashiach, onde ele é o cabeça desse corpo, cumpre-nos edificar esse corpo. Porque a responsabilidade aqui é coletiva. E sendo coletiva, tal qual aconteceu aqui, 24 mil pessoas foram punidas. Obviamente, essas pessoas, elas estavam envolvidas de algum modo. E aí, queridos,
ouvindo a porção do ano passado, né, alguns pontos tiveram realce, e eu pensei, né, no meu coração, falei assim, eu vou ressaltar esses pontos. O momento é oportuno para isso. Nada vem de solavanco, a coisa não acontece de pronto. Ou seja, sejamos cuidadosos, atentos, cautelosos, zelosos. Por quê? Porque tudo começa com uma filigrana, com algo aparentemente simples, com algo aparentemente inofensivo, e aquilo, se nós não cuidarmos, né, sobretudo se nós não identificarmos o confronto disso com a lei do Eterno, com a instrução do Eterno, nós corremos o risco de sucumbir. Então, queridos, o que levou a ira do Eterno, né, e a determinação de morte de 24 mil pessoas foi apenas um ato, qual seja, independência. Independência no nosso coração gera rebelião, né? Se eu não entender, se nós não entendermos essa questão de depender do Eterno, tal qual o nosso modelo Yeshua, né? E falaremos aqui de textos muito claros acerca disso. Se isso não cair no nosso coração, nós daremos vazão a que o inimigo haja na nossa vida. E aí, queridos, muitas vezes, né, as lutas vêm, né, nós sabemos disso, né, mas elas vêm para provar a nossa fidelidade em relação à palavra que já nos foi outorgada. Né? O Eterno não muda a palavra dele por nossa conta. Né? Nós, identificando o nosso erro, mediante a palavra que já foi lançada, e fazendo a adequação, aí sim nós obtemos vitória. Né? E é com esse coração disposto a obedecer, disposto a seguir o exemplo máximo de obediência, que foi o de Yeshua. Porque a obediência é o segundo passo. Só há obediência para quem tem um coração dependente. Não existe obediência sem uma renúncia primeiro. Né? E Yeshua também deixa isso muito claro. Né? Quando Yeshua fala do nascer de novo, né? Esse é o ponto. Nascer de novo requer abstenção total de nós mesmos. E ele também enfatiza, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua estaca de execução. Eu falava com os irmãos na reunião de quarta-feira, reunião dos homens. O que é tomar a estaca de execução? É uma exposição. E Yeshua foi exposto. A palavra fala de vitupério, a palavra fala de ignomínia, né? A palavra fala de exposição. E com Yeshua, gente, é assim. Né? Yeshua veio como luz para nós. Né? E também a palavra atesta isso. E a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, enquanto eu quiser ficar escondido, enquanto eu quiser ficar à sombra, ou na sombra, está tudo certo, né, para o mundo das trevas. Agora, a partir do momento que eu me posiciono, a partir do momento que eu declaro, né, física e espiritualmente, que eu quero servir ao Eterno, eu não quero servir a Baal Peor, ou Baal de Peor. E eu falava na porção do ano passado, qual é a característica mais atrativa, entre aspas, de Baal Peor? É o Deus permissivo, Deus com letra minúscula. Obviamente nós não acreditamos em nenhum outro Deus, porque não existe outro Deus. Só que quando nós agimos na independência, nós mesmos criamos um Deus assim. E naquela independência, eles adoraram a esse Deus com um D muito minúsculo. Né? Por quê? Porque é o Deus da irresponsabilidade. Ou seja, está tudo certo,
né? Vocês são livres, né? O amor pode todas as coisas, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês estão abarcados por algo muito maior, por um sentimento muito superior. Nada lhes acontecerá. Hajam conforme o coração de vocês. Essa era a máxima de quem servia a Baal-Peor, o Baal de Peor. Ou seja, para o Eterno uma rebelião. Para aqueles que estavam envolvidos nesse movimento rebelde, eles não conseguiram identificar essa independência, esse afastamento do santo, né, para glorificar o profano. Se miscuíram em atos sexuais totalmente fora da permissão do Eterno, né? Inclusive no ponto que diz respeito a julgo desigual, né? E julgo desigual, queridos, é a causa de inúmeras rupturas no povo de Deus, no povo que se chama servos do Eterno. Há pessoas que falam que estão servindo ao Eterno e na hora de contrair um casamento, que é o ato mais solene que o Eterno criou, né? O primeiro ato, né? Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne, né? Ambos feitos à imagem e semelhança dele, ambos determinados a constituírem uma família, a multiplicarem. Agora, multiplicar fora da vontade do Eterno? Em nenhuma hipótese. Isso não passou e nunca passará, né, na mente do Eterno. A palavra foi lançada, né? Unir-se-á o homem à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Para quê? Com que propósito? O propósito é o mesmo. Romanos 8, 28. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Né? Então, quando falamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amar a Deus significa andar de acordo com os seus mandamentos, de acordo com a sua instrução, de acordo com a sua Torá. Então, eu só posso dizer que amo se eu estou com o coração disposto a ser dependente dele. Olha, Eterno, eu não quero dar um passo fora da vontade do Senhor. Porque vai acontecer, queridos, de darmos esse passo. E vai requerer de nós humildade suficiente, né, para voltarmos atrás e desfazermos o que foi feito. Isso é arrependimento. É o primeiro requisito da Techuvá. Arrependei-vos. Pedro fala isso lá em Quefas, Pedro fala isso lá em Atos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Teve lá, né? Então, será batizado, será remido dos pecados para uma nova vida, para um novo começo, ou um novo recomeço, agora totalmente dependente do Pai, e não alheio ao Pai. Então, queridos, Números capítulo 25, a partir do verso 10. Então disse Adonai a Moisés: Finéias, Pirraz é o nome hebraico, Finéias é o nome em português. Destaco mais uma vez, este Finéias aqui não é o filho de Eli lá na frente, tem nada a ver, né? Lá Hofni e Finéias, aquele Finéias era um Finéias rebelde. Esse Finéias aqui foi considerado justo, né? Outra pessoa com o mesmo nome. Então Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu que, gente? Zelo. Zelo é a palavra de ordem de hoje. Estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Veja bem, o Eterno estava pronto para dizimar tudo.
todo mundo. Na tradução judaica diz assim: por ele ser tão zeloso quanto eu sou zeloso. Exatamente, essa passagem nós até realçamos também na porção passada. Zeloso com o zelo de Deus, tal qual o próprio Eterno. Ô, gente, percebam a importância disso. Esse não é só um zelo, é um zelo qualificado. É um zelo que requer algo mais, um plus em português. Né? Qual seja o zelo igual ao zelo de Deus. E aí nós vamos descobrir em minutos aqui o que o Eterno requer de nós hoje acerca desse zelo. Então, queridos, qual é o conceito de zelo? Conceito normal, não é? Conceito normal. Uma pessoa zelosa é uma pessoa que age direcionada a fazer as coisas com desvelo. É um empenho extraordinário na execução dos deveres. O grande problema hoje é que muitos de nós não querem saber de dever. Dever? Não. Eu só quero direitos. Eu só quero bênçãos. Né? O mundo faz isso, queridos. O mundo faz isso. Lá fora, apesar de não crerem, eles proferem: Adonai é meu pastor, de nada sentirei falta. Pegar essa palavra, eles querem. Por quê? Porque se traduz em bênção. Agora, o que essa palavra significa? Ora, Adonai é meu pastor. O que faz um pastor? Ele cuida, ele conduz uma ovelha no caminho. Não. Essa parte do caminho deixa de fora. Eu só quero a última parte. Eu quero a parte de nada me faltará. Não vou sentir falta de nada. Eu quero a bênção. As pessoas não querem deveres. Prestem atenção, gente. Não querer dever, não querer responsabilidade é adoração a Baal. É exatamente esse o ponto. Uma vida com o Eterno é uma vida responsável. É uma vida de labor. É uma vida de relacionamento. Não é uma vida vazia. Não é uma vida de que eu faço de acordo com a minha vontade. Eu venho no estudo no dia que eu estou a fim de vir no estudo. Eu vou à sinagoga no dia que eu quero ir à sinagoga. Ora, primeiro, Shabat, Santa Convocação. Não tem nenhuma desculpa. Óbvio, pode haver alguma justificativa. Está doente, aconteceu alguma coisa? Ok. Justificado estará. Mas muitos, por qualquer motivo, se ausentam. E o que é pior, muitos não dão nem satisfação. Com relação aos demais encontros, queridos, a palavra é muito clara. Lá em Hebreus fala: não deixeis de congregar, como é costume de algum. Nós estamos falando de um cabeça, Yeshua. Nós estamos falando de um corpo que é dele e de uma responsabilidade que é nossa. Qual seja, de edificar esse corpo. Esse corpo não se edifica sozinho. Retratamos uma situação aqui hoje que é impossível, se nós nos isolarmos, é impossível vencer. Só é vencido por meio do corpo. E agora a própria palavra nos diz, nos garante a multiforme sabedoria do Eterno. Gente, você quer a sabedoria do Eterno? Eu quero a sabedoria do Eterno. Quanto mais a multiforme sabedoria dele, ou seja, a sabedoria dele apresentada para mim, vindo para mim das mais variadas formas. Isso é espetacular. O irmãozinho mais simples do encontro, ele dá uma palavra que vale por qualquer estudo. Porque é a atuação do alto. Não é o irmão. Não é porque eu sou qualificado, eu tenho isso, aquilo outro e tal. Não interessa. No corpo, cada um de nós tem uma função. Cada um de nós tem um dever.
né? Cada um de nós tem uma responsabilidade. E quando, queridos, nós não participamos, nós nos privamos primeiro, e o que é pior, né? Nós privamos o corpo de ter a nossa contribuição. E nós damos desculpas para isso, né? O cansaço é a primeira delas, às vezes a distância. Gente, sinceramente, do fundo do meu coração, eu até compreendo isso, né? Mas quando eu olho para a palavra que fala que o reino ele é tomado por esforço, se nós não ultrapassarmos essa linha do comodismo, nós vamos continuar na mediocridade. Mais uma vez eu concito os irmãos, esse livro foi mandado para todo mundo, né? Como viver acima da mediocridade. Como viver acima da mediocridade. Nós não podemos nos contentar com lentilha se nós temos o manjar de Deus à mesa. Não é? Não podemos contentar com o vil se nós temos a excelência. Isso é, gente, isso é uma anomalia. Isso é uma insanidade, ou seja, é como se eu dissesse assim, olha, nós não estamos no juízo perfeito. Por quê? Porque nós estamos recebendo de Deus o melhor dele e nós trocamos por qualquer coisa banal do mundo. Então, queridos, empenho extraordinário, não é ordinário. Diferença entre ordinário e extraordinário. Ordinário é o comum. Extraordinário requer um adicional. Requer um pouquinho mais. Então é um esforço extraordinário. É a mesma coisa do chamar. Se obedecerdes, não. Se diligentemente obedecerdes. Ou seja, não quero que obedeça de qualquer modo. É uma obediência diligente, cuidadosa. Cuidadosa. Aquela pessoa que faz tudo que precisa ser feito, não apenas o que é necessário ser feito. Ela fecha, é o que nós chamamos aí de costurar e alinhavar. Está pronto, não ficou nenhuma brecha. Então está tudo certinho, arrematamos. Houve o arremate da obra. Nós sabemos o que devemos fazer, então vamos fazer arrematando, vamos aplicar a palavra, não fazer de acordo com a nossa vontade. Gente, nós temos as instruções, então nós temos que aplicar essas instruções, senão será apenas conhecimento vazio. E conhecimento, volto a dizer, não levará ninguém para o mundo vindouro. Mas eu sou sincero. Sinceridade não levará ninguém para o mundo vindouro. Muitos estão sinceramente equivocados. Então, queridos, requer de nós análise, comparação, cotejo, comparar os nossos atos à vontade do Eterno, à instrução dele. Esta sim, aqui para nós é absoluta. Se é absoluta, eu não tenho como relativizar. Se é absoluta, eu não tenho que discutir. Farei, Senhor. Farei. Será? Nosso povo falou isso, né? Faremos, ouviremos. Ou seja, estou pronto para obedecer, será? E na primeira investida, sucumbe. Por quê? Não nasceu de novo, não adianta, não nasceu de novo. A vontade continua firme, a vontade continua, o governo continua com a própria pessoa. E eu falo, queridos, o Eterno no centro, Ele governa. Nós somos os seus súditos. É a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. A nossa sempre tem um defeito. Então, mais uma vez, não é normal
né, nós substituirmos essa vontade. Isso que Yeshua fala, né, Deus? Nem todo que me diz, né, Senhor. Exatamente. Então, zeloso, cuidadoso, pontual, diligente. O Eterno é um Deus zeloso. Tem inúmeras referências, depois eu passo. O Eterno é um Deus zeloso. Zelo, desvelo, dedicação, cuidado extremo por alguém ou por alguma coisa. Então, queridos, os questionamentos que devemos fazer hoje. Será que nós, denominados, ou o que autodenominamos, como servos do Todo-Poderoso, criados à sua imagem e semelhança, será que nós entendemos realmente o que isso significa? Entendemos o que é agir com o zelo de Deus? Assim como Finéias agiu, será que nós sabemos o real significado disso, apesar de termos ouvido o significado do termo? Será que nós temos agido assim? No que respeita à honra do nosso Elohim, do nosso Deus, nós temos sido zelosos também? Quando alguém vilipendia o nome do Eterno, falando aí coisas terríveis, né, qual é o nosso sentimento em relação a isso? Né? Qual é a nossa conduta em relação a isso? Se alguém falar mal de nós, de cada um aqui, o fulano é isso, isso e isso, na hora, nos vem uma indignação, não é assim? Ah não, a pessoa está me difamando, ela está falando mentira sobre mim, não é? Ela está me colocando numa situação difícil. E quando falam do Eterno? Será que temos, olha o mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse nome requer uma proteção, tanto interna quanto externa. Né? Em relação ao nome dele, nós temos nos preocupado com essa honra, para não difamar o nome dele, sobretudo de acordo com a nossa vida. A nossa vida, os nossos atos, refletem a glória do nome dele, ou nós estamos, na verdade, difamando esse nome? O nosso comportamento é compatível com o que declaramos em termos de emuná, fidelidade e confiança para com o Todo-Poderoso Criador do Universo? Ou ainda estamos titubeando em relação a isso, sendo desleixados, negligentes? No caso em comento, o zelo de Finéias, né, foi seguido por um elogio e recompensas do próprio Eterno. Do próprio Eterno. É claro, queridos, que para quem olha para o episódio, né, no qual Finéias atravessa com uma lança aqueles dois que, de forma pública e assintosa, né, difamaram, fizeram questão de praticar um ato, né, em plena confrontação com a vontade do Eterno. Né? Esse ato, colocado hoje para o mundo, eles vão falar o quê? É um ato de extrema violência. Né? Isso é que dá a violência religiosa. Isso é um radicalismo exacerbado, um fundamentalismo e outros ismos que eles começam a nos acoimar. É óbvio que ninguém vai fazer isso hoje. Né? Nós não temos... Ali foi uma ordem expressa numa situação específica. Agora, queridos, prestem atenção nesse ponto.
o zelo para com o eterno. Hoje, ali nós podemos entender que foi uma lança, uma espada material, que atravessou literalmente as carnes, os corpos. Mas hoje nós lidamos com algo muito mais profundo, muito mais penetrante. Qual seja? A santa palavra do Eterno. A Torá do Eterno. Esse é o instrumento principal hoje de admoestação, de advertência dos filhos de Adonai, dos servos de Adonai. Cumpre-nos a todos a responsabilidade de advertirmos. Por isso que eu estou falando da questão do corpo. É uma responsabilidade coletiva. Se tem alguém no corpo que não está de acordo com as instruções, cumpre a esse corpo agir imediatamente antes que a maldição atinja a todos. Todos os estudiosos dessa porção, li vários, eles falam que aquelas 24 mil pessoas, não tinha ninguém inocente no meio. Ninguém. Todos foram coniventes, todos foram cúmplices. Queridos, e hoje é muito fácil fazer isso. Hoje é muito fácil. Nós temos argumentos ridículos argumentos que nos foram doutrinados ao longo dos séculos, onde nós colocamos o homem no centro e nós dizemos: coitados, será que o Eterno se importa com isso? Gente, vocês não sabem que o Deus é todo amor. E a graça? Nós estamos agora debaixo da graça. Tudo já foi pago, então está tudo certo. Não, isso era antes, gente, agora não. Isso era no tempo da lei. Agora isso não tem cabimento, Nós não estamos mais debaixo da lei. Esse negócio de lei, isso é coisa do Velho Testamento. Queridos, acompanhe a leitura por gentileza. João 2. João 2, a partir do verso 14. João 2, a partir do verso 14. Vamos ler a partir do 13. Estando próxima a Páscoa, festa de Pêssego. Gente, algumas traduções estão assim: estando próximo à Páscoa dos judeus. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Porque a lei, a instrução, a instituição de festas não foi para outro povo. É a mesma coisa eu falar que o Evandro brasileiro, pelo amor de Deus, Pêssego é igual judeus, israelitas. É desnecessário. Agora, isso está aqui para uma finalidade, dolosa, de falar assim: isso aqui é uma festa dos judeus, não é para nós, dizem alguns segmentos. Não, essa festa é de judeu. Vamos provar o absurdo dessa situação. Ou seja, isso aqui foi adicionado com um caráter manifestamente antissemita. Então vou ler corretamente. Estando próximo à Páscoa, Pêssego, subiu Yeshua para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados.
feito uma azorrague, azorrague é um chicote, tendo feito uma azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da minha casa. Meu pai. Ah, bom, não é da casa dele. Da casa de meu pai, casa de negócio. Não fazeis isso. Comércio. E verso 17. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito. Está escrito onde? Na Torá, é óbvio. Né? O zelo da tua casa me consumirá. Ou seja, essa ação de Yeshua aqui, para muitos tida como intempestiva, para muitos considerada como desnecessária, para muitos considerada como violenta, né? Se fosse hoje, misericórdia. Olha, você vê, chegou lá e deu chicotada e virou as mesas e expulsou todo mundo de lá. Quem ele pensa que é? Né? Esse é o mundo em que vivemos, onde o ser humano continua sendo o centro. Aqui o zelo, o mesmo zelo de Finéias, que estava em Finéias, está em Yeshua. É interessante, queridos, esse paralelo, porque o Eterno faz uma aliança, uma Brit Shalom, um pacto, um novo pacto, um pacto de paz, de plenitude, na verdade, com Finéias. E de igual modo ele faz esse pacto com Yeshua. Sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, queridos, o mesmo zelo fez com que ele agisse desta forma. Então, aí nós pensamos na questão hoje, né, do politicamente correto. Muitos de nós, muitos, veem um erro crasso, grosseiro, um pecado cabeludo e não tem a coragem, não tem a santidade suficiente para chamar a ordem. E para esses eu digo, aliás, eu repito o que a palavra diz: serão cúmplices, sofrerão as penalidades desta cumplicidade. Como já disse, né? Estamos mexendo com o sagrado, com o santo, e que requer de nós uma postura. Nós não somos obrigados a nada, não somos obrigados. Ninguém está aqui obrigado, ninguém está colocando uma arma na cabeça de ninguém para estar aqui e para andar em independência e obediência a Adonai. Agora, a partir do momento que nós assim o fazemos, por livre e espontânea vontade, compreendendo e querendo estar no mundo vindouro, compreendendo as palavras do Eterno e o cumprimento perfeito em Yeshua de uma vida qualitativa, abundante, né? Compreendendo isso, né? Por óbvio, nós temos que nos esforçar para agirmos conforme o padrão do Eterno. E não admitirmos, queridos, não se trata de policiamento, não se trata de denúncia irresponsável, não. Trata de amor ao próximo. E, aliás, esse é o verdadeiro conceito de amor ao próximo. Amar o próximo não é passar mãozinha na cabeça dele, não é ser legalzão. Amar o próximo é trazer esse próximo o mais próximo possível de Deus, do Pai, do Criador, tirando-o do caminho da ruína, da perdição. Isso que é amor, queridos. Amor não é o que aprendemos. Amor é conduzir uma pessoa nos santos caminhos do Eterno. Isso é amor. Ah, mas o cara é pobre, o cara está necessitado. Bom, isso é outra coisa.
vamos cuidar da necessidade dele, vamos dar comida, né? E nós vamos botar ele para produzir, né? Porque a palavra fala aqui, aquele que não produz, que não coma. Então ele tem que ser produtivo. No reino todos produzem. Todos produzem. Quando Yeshua fala assim, os pobres sempre terão convosco, Yeshua não está passando a mão ali não, gente. O que ele está falando ali, na verdade, é que os improdutivos sempre existirão. Né? Lá em Provérbios fala, vai ter com a formiga o preguiçoso. Né? O preguiçoso está rolando na cama, e o sol está a pino, e ele está assim, não, tem um leão lá na rua. Né? Ou seja, não vou sair da cama porque alguma coisa vai acontecer. Deixa eu ficar recluso, deixa eu ficar quietinho aqui, e o dia passa e não se produz nada. Esse é o preguiçoso. E que a palavra condena o preguiçoso. E aquilo que eu falei, gente, eu não conheço, eu duvido que vocês também conheçam, porque a palavra não mente. Eu não conheço ninguém que se diz servo do Eterno, que passa por privações, por necessidades tão prementes ao ponto de ser qualificado de pobre. Eu não conheço. Todos que eu conheço que começaram uma vida com o Eterno prosperam. Todos, sem exceção. Prosperam e transbordam. Né? Ou seja, é para ele e também para todo mundo que tiver em volta. Gente, é assim a vida com Deus. Agora, tem que entrar nessa conexão. E aí Yeshua faz tudo que ele fez, né? Nos dá ordem, negue-se a si mesmo, se exponha. Não posso ser agente secreto do reino, né? O 007 do reino. Ninguém sabe que o cara serve a Deus. Né? Se exponha. A ordem de Yeshua é para que façamos discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele ordenou. Quais foram as coisas que ele ordenou? Aguinaldo. Sem dúvida alguma, o que Yeshua ensinou foi aquilo que o Pai mandou ele ensinar. Torá, instruções, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Torá, Pentateuco. Quando Yeshua fala que não penseis que vinha abolir a Torá ou os profetas, eu não vim fazer nada disso, eu vim para tornar isso tudo pleno de significado, pleno no sentido de uma ligação direta da pessoa com o Eterno, sem julgo humano, né, que era exatamente o que Yeshua e Rabino Shaul fez o tempo todo. Combateu o legalismo, combateu obras da lei. No que toca a um único tópico, que é a salvação. Queridos, prestem atenção. Essa é a chave, é o segredo de compreendermos todo o plano de Deus. Prestem atenção nisso. Com essa chave nós compreendemos tudo. Abre o seu reino. Tudo que Yeshua ensinou, tudo que o Rabino Shaul ensinou, Paulo, né? Quando fala de lei, de Torá, de instrução, ele está falando de legalismo. Ou seja, ninguém será salvo por ser legalista. Ou seja, eu cumpro toda a Torá do Eterno para eu ser salvo. Aí tem um problema. E essa é a chave. A salvação, né? Ela é sim de graça. A salvação. Agora, a partir do momento que o Eterno nos proporciona essa salvação por meio única e exclusivamente do sacrifício de Yeshua, nesse processo agora no status de reconciliado, nós temos a obrigação de prosseguirmos
nos santificando. E aí, N vezes a palavra diz, sem santificação, o quê? Ninguém verá Adonai. Sem santificação, ninguém verá Adonai. Sede santos, porque eu, Adonai, o seu Deus, sou santo. E o que é santificação? Exatamente. O que é santificação? João 12 agora, queridos. João 12. Vamos descobrir juntos. João 12. Vamos a partir do verso 44. Prestem bastante atenção. Ouçam essas palavras, queridos, com a visão judaica, não com a visão romana. Extraiam daqui o segredo sagrado transmitido por meio de Yeshua. 44. E Yeshua clamou, dizendo. Clamou. O que é clamar, gente? Clamar não é um mero pedido. Não é um mero pedido. Ele está clamando, ele está implorando. Ele está ali colocando em evidência o pedido que ele vai fazer. Mas de forma veemente. Clamor. É um clamor. Falou bem alto. Clamou dizendo: quem crê em mim, não em mim. Como assim? Quem crê em mim, não em mim? Quem crê em mim, crê não em mim. Presta atenção, gente. Quem crê no Filho de Deus, está crendo em Deus. Mas não é isso que é apregoado. Vamos lá. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Aqui já é uma conexão muito forte aqui. Ou seja, todos sabiam que o Eterno enviaria o Messias. Então, quem acompanha todo o mundo judaico, né, estava aguardando, esse era o momento mais esperado. Assim como os nossos irmãos ortodoxos até hoje o fazem. Esse é o momento mais esperado. Então, quem crê em mim, não está crendo em mim, mas está crendo naquele que me enviou. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Olha aqui, queridos, a função de Yeshua. Olha a função de Yeshua. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E aí alguém diz assim: eu creio em Yeshua. Eu já levantei a mão, já disse que creio. E aí tem um verso que fala assim: crê em Yeshua e será salvo tu e a tua casa. Quer dizer, vão distorcendo as coisas. 47. Se alguém ouvir as minhas palavras, preste atenção agora. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Olha o quesito aqui da salvação. Agora, 48. Quem me rejeita, no entanto, e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Quem que julga, gente? O que está escrito aí, por favor? Nova palavra. Pegaram, gente? Olha a seriedade desse negócio. Quem que vai julgar? A própria palavra. A própria palavra que tenho proferido. Agora, prestem mais atenção ainda. Essa o julgará no último dia. Agora, vejam a chave das chaves. Porque agora ele está explicando. Yeshua explicando, gente. Ouçam com toda atenção.
Porque eu não tenho falado por mim mesmo. Vocês estão achando que eu estou falando é por mim? Não, 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 não. Mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Outra tradução, por favor. Eu não falei por minha própria iniciativa. Olha aí, eu não falei por minha própria iniciativa. Mas o Pai me enviou e me deu uma ordem, isto é, o que dizer e o que falar. O Pai me deu uma ordem, isto é, o que dizer, o que falar. Eu não estou falando nada de mim mesmo, disse Yeshua. Mais claro que isso. Ele é o porta-voz. Exatamente, ele é o porta-voz do Pai. O que ele está ensinando, os mandamentos que ele nos traz, são os mandamentos do Pai. Agora, mas por quê? Por quê? O povo não tinha os mandamentos? Óbvio que tinha. Só que, olha o que fizeram com eles. Né? Colocaram, não foram pitadas não, foram montões, né, de jugo humano em cima da palavra, em cima dos mandamentos. Por isso que Yeshua fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Vocês não vão aprender do fulano, vocês vão aprender de mim. Mansidão. E esse cansado e sobrecarregado não é de andar na lei, é dos seus pecados, seus delitos, transgressões. E de julgo humano também. De julgo humano também. Ou seja, porque é cansativo, gente. Prestem atenção. Se nós olharmos para o nosso povo lá atrás, nos centenas e milhares de regras, só para um mandamento, Shabat, por exemplo, o negócio vira um fardo mesmo. Imagina, pode isso, não pode aquilo, pode aquilo outro. Não, quem aguenta isso? Agora, o que a palavra nos diz sobre o Shabat? Para mim, é suficiente Isaías 58, 13, 14. É suficiente. Não cuidar dos meus próprios interesses, não conversar qualquer coisa, não falar coisas vãs, né? Me deliciar nesse dia, chamar esse dia santo e deleitoso, dia de Adonai, congregar, santa convocação, e essas são as minhas festas, santas convocações. Isso, queridos, é raciocinar e viver com o zelo de Deus. Interessante, né, que lá em Deuteronômio 18 fala assim, um verso que nós falamos todos os dias: portanto, vou suscitar para vocês, no meio de vocês, um profeta, né, como Moisés. Colocarei as minhas palavras em sua boca e ele lhes comunicará tudo que eu lhes disser. Que eu lhe disser. Ô, gente, isso é cumprimento de um mandamento da Torá, Deuteronômio 18. O que Yeshua veio fazer? Restabelecer a conexão. Reconciliação. Esse é o papel de Yeshua. Nos salvando. Salvando para quê? Para continuar em pecado? Misericórdia. Não faz sentido. Agora, para uma nova vida, um novo recomeço. Ou seja, corrige tudo que está errado. Vamos corrigir tudo. Não é eu estou em adultério, eu continuo em adultério. Pelo amor de Deus, gente. Isso não entra na cabeça de ninguém, não. Eu estou roubando, eu vou continuar roubando. Eu estou matando, eu sou um mercenário, né? Eu ganho uma vida matando pessoas. Mas aí eu conheci o Eterno, né? Eu fui salvo por meio de Yeshua. Eu vou continuar fazendo com essa profissão que desagrada o Eterno. E há quem diga, não, a pessoa tem que levar pão para a mesa dele. E aí acabou. Né? Isso acontece do mandamento mais simples ao mais complexo. Então, gente, essa é a razão porque nós não podemos flexibilizar. Porque se flexibilizarmos no mínimo, nós vamos ter que flexibilizar no máximo também. E o próprio Eterno nos adverte: não acrescente, não diminua absolutamente nada do que está escrito.
E é muito simples, muito simples. Eu falei que a tônica do nosso estudo hoje seria uma única palavra: zelo. Zelo. Se formos zelosos, nós cumpriremos isso aqui na maior tranquilidade. Na maior tranquilidade. Em João 5,19, a gente fala assim: explanou Yeshua, em verdade. Gente, presta atenção. Em verdade, em verdade. O que significa quando um judeu usa essa expressão duplicada? O que significa isso? Você quer reforçar. Ele está dando ênfase. Uma ênfase muito grande naquilo que vem a seguir. Em verdade, eu digo para vocês. Olha o que ele está dizendo em João 5,19. Eu, o Filho, prestem atenção, gente. Eu, o Filho, nada posso fazer de mim mesmo, mas somente, me dá outra tradução, por favor, mas somente aquilo o que vir o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. João 5,19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se eu não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Tradução, Evandro. 5,19. Portanto, Yeshua lhes disse isso: eu lhes digo que o Filho não pode fazer nada por si mesmo, mas apenas o que vê o Pai fazer. Tudo que o Pai faz, o Filho também faz. João 7,16 diz assim: respondeu-lhes Yeshua, a minha doutrina. Por favor, Evandro, me dá a tradução disso aí. João 7,16. A minha doutrina não é minha. Não é minha. Ué, mas como é que as pessoas falam assim? Não, mas agora é os mandamentos de Yeshua ou de Jesus. Não, agora não é mandamento de Deus mais, agora é os mandamentos de Jesus. Ora, mas ele está dizendo aqui que não é dele. A minha doutrina não... Ou melhor, isso, a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Está escrito assim também. Como é que está, Evandro? Vou ter que ler do 18, certo? Só o 17, Evandro? Só o 16, aliás? Hã? Meu ensino. Meu ensino. Então Yeshua lhes deu uma resposta: Isso. meu ensino não é meu, procede de quem me enviou. Isso. O ensino de Yeshua não é o ensino de Yeshua. Em termos de identidade, gente. Né? Não é de autoria dele. O que ele está dizendo é que o ensino dele é exatamente o ensino do Pai. Ou seja, eu estou aqui fazendo única e exclusivamente a vontade do Pai. O tempo todo. Isso é muito claro. Isso, queridos, é o zelo. É esse zelo que o Eterno requer de nós hoje. É o que eu havia dito, ele é o porta-voz. Queridos, inúmeros textos, nós vamos ter que desdobrá-los na segunda-feira, né? Inúmeros textos aqui para corroborar, para fortalecer toda essa argumentação, né? Mas eu lembro mais uma vez aqui o que o Eterno fez com Finéias por causa da fidelidade dele, por causa desse zelo, né? Ele fez uma aliança perpétua com ele, né? Onde uma aliança de sacerdócio, uma aliança de plenitude, e tem inúmeros textos aqui onde comprovam isso, né? Os textos comprovam o cumprimento disso e ainda até mesmo o que virá. Então, só para arrematar, já estou concluindo, né? Importa o texto que o Gutierrez falou aqui hoje. Importa obedecer a Deus do que a homens, né? O reino, Yeshua, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino do Eterno e a sua justiça. As outras coisas são as outras coisas. 1 Coríntios 15,33 fala que as más conversações
corrompem os bons costumes. Então, queridos, quando o povo de Deus se envolve no pecado, não é? Esse pecado infiltra na vida dessa pessoa e, por consequência, contamina todo o corpo. Sejamos cuidadosos, zelosos. Efésios 6, 10 a 18 fala da armadura de Deus, né? Nós temos que nos revestir dela. 2 Timóteo 2,15, 1 Pedro 3,15. Fato é o seguinte: a única coisa que nos interessa é onde vamos encontrar os nossos nomes. Será que os nossos nomes estarão conforme Filipenses 4,3, Apocalipse 3,5? Será que os nossos nomes estarão no livro da vida? Que o Eterno nos capacite, que o Eterno tenha misericórdia de cada um aqui, que Ele nos mantenha com o zelo necessário, né, para que possamos fazer toda a vontade dEle de forma diligente, né, e a não sermos em nenhuma hipótese negligentes com o nosso dever. Shabbat Shalom a todos.